O milagre que Juliana nunca esperava. Juliana olhava pela janela do pequeno apartamento alugado, as mãos trêmulas segurando a carta do médico. As palavras pareciam queimar seus olhos: câncer de mama em estágio avançado. Tratamento urgente necessário. O diagnóstico havia caído como uma pedra em sua vida, e o pior era que ela não tinha ninguém para dividir aquele peso. Seu marido, Carlos, um cooperador da igreja que ela tanto admirava, havia traído com a veterinária da cidade, uma mulher que frequentava os mesmos círculos que eles. A dor da traição ainda doía mais do que a doença. Ela se sentou na cadeira de madeira desgastada, as lágrimas escorrendo sem controle. Como tudo havia desmoronado tão rápido? Há 2 anos, sua vida era simples, mas feliz. Carlos era um homem dedicado à congregação cristã no Brasil, sempre presente nas reuniões, cantando os hinos com voz firme, ajudando os irmãos mais velhos. Juliana o acompanhava, mesmo não sendo batizada ainda. Ela admirava a simplicidade daqueles cultos, nenhum instrumento musical, apenas vozes unidas em louvor, os irmãos e irmãs vestidos com modéstia, os anciãos dirigindo tudo com seriedade e amor. Mas agora, tudo parecia sem sentido. Foi então que a irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos sempre ocupadas em ajudar alguém, bateu à sua porta. Juliana mal tinha forças para abrir, mas quando viu o rosto bondoso daquela mulher, não resistiu. Minha filha, você não tem vindo às reuniões. O ancião Pedro perguntou por você, disse a irmã Maria, segurando uma cesta com pão caseiro e um pouco de mel. Você não está sozinha, sabe? Juliana não aguentou. Contou tudo: a traição, o diagnóstico, o medo. A irmã Maria não deu conselhos vazios. Apenas a abraçou e disse: vamos orar. E ali mesmo, na sala simples, as duas se ajoelharam. A irmã Maria orou com uma fé que Juliana nunca havia visto, pedindo a Deus não só pela cura, mas pela paz no coração dela. Quando terminaram, a irmã convidou: domingo tem Santa Ceia. Venha. Deus está te esperando. No domingo seguinte, Juliana entrou na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil com o coração apertado. Os irmãos, todos vestidos com simplicidade, cantavam o hino a Jesus, amigo fiel sem acompanhamento de instrumentos, apenas vozes puras e sinceras. O ancião Pedro, um homem de barba branca e olhos serenos, dirigia a reunião com uma calma que transmitia paz. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus havia os ajudado. Um irmão falou da cura de uma doença, outro da providência em um momento de necessidade. Juliana sentia uma mistura de esperança e vergonha. Como posso pedir um milagre se nem sou batizada? Mas quando o ancião anunciou que iriam orar pelos enfermos, a irmã Maria segurou sua mão e a levou até a frente. Juliana tremia. O ancião Pedro colocou as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que veio do fundo da alma. Senhor, tu és o Deus que sara. Tocai no corpo desta irmã, não apenas para curá-la, mas para que ela sinta teu amor. Dá-lhe forças para perdoar e seguir em frente. As lágrimas de Juliana molharam o chão. Ela não sabia se acreditava que seria curada, mas pela primeira vez em meses, sentiu que não estava sozinha. Nas semanas seguintes, Juliana passou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Os irmãos a acolheram sem julgamentos, mesmo sabendo da traição de Carlos. Eles não falavam mal dele, apenas oravam por ambos. A irmã Clara, uma jovem recém-batizada, lhe contou como o batismo nas águas havia mudado sua vida. É como nascer de novo, disse Clara, com os olhos brilhando. A água lava as dores do passado. Juliana começou a pensar sério nisso. Mas antes, precisava resolver uma coisa: o perdão. Uma tarde, Carlos apareceu em sua porta. Ele estava diferente, olheiras fundas, rosto abatido. Juliana, eu não tenho desculpas, disse, a voz quebrada. Mas eu preciso que você saiba que me arrependi. E que eu ainda oro por você todos os dias. Ela o olhou por um longo tempo. Não sentia mais ódio, apenas uma tristeza profunda. Mas então se lembrou das palavras do ancião Pedro: Deus não nos pede para perdoar porque a pessoa merece, mas porque nós precisamos ser livres. Eu perdoo você, Carlos, disse, finalmente. Mas eu preciso seguir meu caminho agora. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos, e se foi.
No domingo seguinte, Juliana se apresentou ao ancião Pedro após o culto. Eu quero ser batizada, disse, firme. O ancião sorriu, como se já soubesse. Deus está te chamando, minha filha. O dia do batismo chegou. Juliana, vestida com um longo vestido branco, desceu às águas enquanto os irmãos cantavam Alava-me, Senhor. Quando emergiu, sentiu algo diferente, uma leveza que não vinha só da água, mas de dentro dela. Naquela mesma semana, ela voltou ao médico para novos exames. O resultado deixou todos estarrecidos, o tumor havia regressido de forma inexplicável. O médico, incrédulo, pediu mais testes, mas os resultados se repetiram. Não havia mais sinais da doença. Quando Juliana deu seu testemunho na igreja, todos choraram. Ela contou como Deus não apenas a curou do corpo, mas do coração. Como aprendeu que, mesmo nas piores traições, a fé pode nos sustentar. E como a congregação cristã no Brasil, com sua simplicidade e amor, havia sido o lugar onde Deus a encontrou. Eu pensava que minha vida tinha acabado, disse Juliana, de pé, com voz firme. Mas Deus mostrou que, quando a gente se entrega a Ele, tudo pode começar de novo. O ancião Pedro encerrou a reunião com uma oração de agradecimento. E enquanto os irmãos cantavam a Deus demos glória, Juliana sorriu, sabendo que, naquela sala simples, entre pessoas humildes, ela havia encontrado não só a cura, mas um lar. Lição de vida. Às vezes, Deus permite que passemos por vales escuros não para nos destruir, mas para nos levar a um lugar onde só Ele pode nos alcançar. A fé não nos livra das tempestades, mas nos dá forças para atravessá-las. E nas mãos de Deus, até as traições e doenças podem se tornar testemunhos de sua glória. Juliana saiu da reunião com o coração leve, como se uma carga de anos tivesse sido tirada de suas costas. Os irmãos abraçaram, alguns com lágrimas nos olhos, outros com sorrisos de quem já tinha visto aquele milagre acontecer antes. A irmã Maria, que sempre a acompanhava nas orações, segurou sua mão e disse: Agora é só o começo, filha. Deus tem muito mais para te mostrar. Nos dias que seguiram, Juliana sentiu uma mudança que não dava para explicar. A dor no corpo, que antes a impedia até de levantar da cama, tinha sumido. Os exames que fez, por insistência do médico, deixaram os profissionais de queixo caído, não havia mais vestígios da doença que a consumia. Mas o maior milagre não estava só no físico. Era como se seus olhos tivessem sido abertos para enxergar o mundo de outra forma. Ela voltou ao trabalho, mas agora com um propósito diferente. Antes, só pensava em sobreviver. Agora, queria servir. Começou a visitar os doentes no hospital, levando não só palavras de conforto, mas também o testemunho do que Deus tinha feito em sua vida. Muitas vezes, orava com eles, e não eram raros os relatos de melhoras inexplicáveis depois dessas visitas. Um dia, enquanto conversava com uma senhora que lutava contra um câncer avançado, a mulher a olhou nos olhos e perguntou: Como você consegue ter tanta paz depois de tudo que passou? Juliana sorriu e respondeu: Porque eu sei que não foi eu quem venci. Foi Deus. Ele me tirou do fundo do poço não para eu esquecer da dor, mas para eu ajudar outros a sair também. A notícia do seu milagre se espalhou. Pessoas de outras cidades começaram a procurar a congregação cristã no Brasil, não só por curiosidade, mas porque precisavam de esperança. E Juliana, que já tinha sido uma mulher quebrada, agora era um farol. Certa noite, durante um culto, um jovem chegou chorando. Ele tinha perdido o emprego, a família o tinha abandonado, e as dívidas o sufocavam. Ao ver Juliana ali, firme e sorridente, ele se aproximou. Como é que a senhora consegue sorrir depois de tudo? Ela o olhou com compaixão e contou sua história. Não escondeu as lágrimas, não diminuiu a dor, mas mostrou como Deus tinha transformado seu sofrimento em força. Quando terminou, o jovem estava de joelhos, pedindo a Deus uma chance. Meses depois, aquele mesmo jovem estava batizando nas águas, com Juliana ao seu lado, como madrinha espiritual. Ele tinha encontrado trabalho, reconquistado a família e, acima de tudo, encontrado paz. Juliana aprendeu que o milagre não era só para ela. Era uma semente. Cada vida que ela tocava, cada história que ela compartilhava, era como regar essa semente e ver brotar mais frutos. A igreja não era só um lugar de cura, mas um campo fértil onde Deus plantava esperança através de pessoas comuns. E assim,
o que começou como um grito de desespero no fundo de um quarto escuro, se tornou um cântico de vitória que ecoava em muitos corações. Porque quando Deus opera, Ele não faz pela metade. Ele restaura, Ele transforma, e Ele usa até as nossas cicatrizes para mostrar ao mundo que Ele está vivo. E Juliana, que um dia pensou que sua vida tinha acabado, agora sabia, estava só começando. O tempo passou e a vida de Juliana se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Não era mais a mulher quebrantada que entrava na igreja arrastando os pés, com o peso do mundo nas costas. Agora, ela era uma das primeiras a chegar aos cultos, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo para quem precisava. Seu olhar brilhava de uma maneira diferente, como se carregasse um segredo que só quem já havia sido tocado pelo sobrenatural podia entender. Certa manhã, enquanto ajudava a organizar a sala das crianças na CCB, Juliana notou uma jovem sentada sozinha nos fundos do templo. Era uma moça de uns 20 e poucos anos, com os olhos inchados de chorar e as mãos tremendo ao segurar um lenço amassado. Algo naquela cena a transportou de volta àquele dia em que ela mesma havia se ajoelhado ali, sem forças, sem esperança. Sem pensar duas vezes, Juliana se aproximou e sentou ao lado dela. Oi, amor. Tudo bem? Perguntou com suavidade, do jeito que só quem já esteve no lugar do outro consegue fazer. A moça, que se chamava Larissa, olhou para ela com desconfiança a princípio, como se não acreditasse que alguém pudesse realmente se importar. Mas havia algo na voz de Juliana, uma sinceridade que quebrou suas defesas. Não, não tá não, gaguejou, e as lágrimas voltaram com força. Eu não aguento mais. Minha mãe tá doente, meu marido me deixou, e eu não tenho nem dinheiro para comprar remédio. Já orei, já chorei, já gritei com Deus, mas parece que ele não tá me ouvindo. Juliana não ofereceu palavras vazias. Não disse que tudo ia ficar bem só para acalmá-la. Em vez disso, pegou nas mãos de Larissa e contou sua própria história. Falou do desespero, da traição, da sensação de que Deus havia se esquecido dela. Mas também falou da luz que encontrou na CCB, do abraço apertado de uma irmã em Cristo quando ela mais precisou, da oração que mudou tudo. Eu também achei que Deus não estava me ouvindo, confessou, com os olhos brilhando. Mas Ele estava só preparando algo tão grande que eu não ia conseguir segurar sozinha. Larissa ouviu tudo em silêncio, mas algo dentro dela começou a se mexer. Talvez não fosse o fim. Talvez, só talvez, ainda houvesse esperança. Naquele mesmo dia, após o culto, Juliana levou Larissa até a irmã que liderava o departamento de assistência social da igreja. Em menos de uma hora, a moça já saía de lá com cestas básicas, encaminhamentos médicos para sua mãe e um grupo de irmãs que se prontificaram a visitá-la em casa. Mas o maior presente não foi o alimento ou a ajuda material. Foi o abraço apertado da irmã que orou por ela, colocando as mãos em sua cabeça e declarando: Deus não te abandonou, filha. Ele só tá te preparando para um milagre que vai ser maior do que a sua dor. Dias depois, Larissa voltou à igreja. Dessa vez, não estava sozinha. Trouxe a mãe, frágil, mas com um sorriso no rosto, e até um amigo que havia ouvido seu testemunho e quis conhecer aquele lugar onde Deus ainda faz milagres. E assim, como uma pedra jogada em um lago, o milagre de Juliana continuou se multiplicando, atingindo vidas que ela nem imaginava. Um ano depois, em um culto de ação de graças, Larissa subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com voz firme, contou como Deus havia restaurado seu casamento, curado sua mãe e aberto portas que ela nem sonhava que existiam. Ao final, olhou diretamente para Juliana, que chorava de emoção nos bancos, e disse: Se não fosse uma irmã que Deus colocou no meu caminho, eu não estaria aqui hoje. Ela me mostrou que, na CCB, a gente não fica sozinho. Aqui, a gente aprende que Deus não só ouve, como age. E quando Ele age, ninguém fica igual. Juliana sorriu, enxugando as lágrimas. Ela lembrava bem daqueles dias em que achava que sua vida tinha acabado. Mas agora, olhando para aquele templo cheio, para as mãos levantadas em adoração, para as vidas sendo transformadas, ela entendia: Deus não só tinha restaurado ela. Ele a tinha feito parte de algo muito maior. Porque na CCB, os milagres não são só histórias do passado. Eles estão acontecendo agora.
Em cada coração quebrado que encontra consolo, em cada família que se reconcilia, em cada pessoa que descobre que, não importa quão escuro seja o túnel, a luz de Deus sempre está no fim e muitas vezes, Ele usa pessoas como Juliana para guiar o caminho. Juliana não imaginava que, poucos meses depois daquela noite em que entregou sua dor aos pés do Senhor, ela estaria de volta ao mesmo templo, mas dessa vez não como uma mulher quebrada, e sim como um instrumento nas mãos de Deus. Foi numa quinta-feira de cultos, quando o pastor fez um chamado para quem quisesse dar um testemunho. Seu coração acelerou, mas uma paz estranha a envolveu. Ela se levantou. Com a voz trêmula, mas firme, começou a contar como havia chegado ali, o diagnóstico que pareceu uma sentença, as noites em claro chorando no chão do quarto, a sensação de que Deus tinha se esquecido dela. Mas então veio o dia em que, arrastada por uma amiga, entrou na CCB pela primeira vez. Não foi um sermão, nem uma música, nem mesmo uma palavra de profecia que a mudou de imediato. Foi algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Foi o abraço apertado de uma irmã em Cristo que não a conhecia, mas que orou por ela como se fosse da família. Foi um irmão que, sem saber de sua luta, lhe entregou um versículo escrito num papelzinho: "Não temas, porque eu sou contigo", em Isaías 41:10. Foi a mão do pastor que se estendeu sobre sua cabeça em oração, e naquela hora, ela sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Enquanto Juliana falava, uma mulher na última fileira não conseguia conter as lágrimas. Era Dona Maria, que há meses pedia a Deus um sinal de que ele ainda se importava com ela. Seu filho, viciado em drogas, havia sumido de casa havia quase um ano. Todas as noites, ela acendia uma vela e pedia: "Senhor, me mostra que o Senhor está aqui." E ali estava Juliana, uma estranha, contando uma história que parecia escrita especialmente para ela. Não era coincidência. Era Deus respondendo. No final do culto, Dona Maria se aproximou de Juliana com os olhos brilhando. "Minha filha, o Senhor usou você hoje para me falar", disse, segurando suas mãos. "Eu também achei que Deus tinha me abandonado. Mas agora eu sei, Ele nunca desiste da gente." Juliana abraçou aquela mulher como se a conhecesse há anos, e juntas, elas oraram. Não com palavras bonitas ou rezas decoradas, mas com o coração rasgado diante de Deus, pedindo pela vida daquele filho que ainda não tinha voltado para casa. E foi assim que, 3 semanas depois, numa tarde de sábado, o telefone de Dona Maria tocou. Do outro lado da linha, uma voz rouca, mas familiar: "Mãe, eu tô voltando." Seu filho, após uma noite em que sonhou com a mãe chorando e orando por ele, decidiu procurar ajuda. Não foi fácil, a luta contra a dependência ainda seria longa, mas ele voltou. E a primeira coisa que fez foi pedir para ir com a mãe na CCB. No domingo seguinte, quando o jovem entrou no templo ao lado de Dona Maria, Juliana o reconheceu imediatamente. Não pelo rosto, mas pela expressão de quem tinha sido tocado por algo maior. Depois do culto, ele se aproximou delas e, com voz quebrada, disse: "Eu não sei explicar, mas desde que minha mãe começou a vir aqui, algo mudou em mim. Mesmo longe, eu sentia, como se alguém estivesse puxando meu braço para voltar." Dona Maria sorriu, enxugando as lágrimas: "Foi Deus, meu filho. E ele usou essa irmã aqui para me mostrar que não estava sozinha." Juliana olhava para aquele quadro e entendia: o milagre não tinha sido só dela. Era como uma corrente. Deus a havia levantado para que ela pudesse estender a mão para Dona Maria, que, por sua vez, não desistiu do filho. E agora, aquele jovem estava ali, pronto para começar de novo. Não era mágica. Era a fidelidade de um Deus que não desiste de ninguém e usa pessoas comuns, com suas dores, suas cicatrizes e suas histórias, para fazer coisas extraordinárias. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Juliana pensava em tudo o que havia vivido. Já não era mais a mulher que entrou arrasada naquele templo meses atrás. Agora, ela carregava dentro de si uma certeza que nenhuma tempestade poderia abalar. Na CCB, ela tinha encontrado não só a salvação, mas um propósito. Porque milagre mesmo não é só a cura, não é só a vitória. Milagre é ver Deus transformando cinzas em beleza, dor em testemunho, e corações partidos em vasos cheios de amor para derramar sobre outros. E assim, a história de Juliana se tornou mais uma prova de que, quando a gente se entrega de verdade, Deus não só restaura como multiplica. Multiplica a fé, a esperança e, acima de tudo, o amor. Porque na CCB, ninguém é só um número na multidão.
Todos têm um nome, uma história, e um Deus que está escrevendo, a cada dia, um final feliz, mesmo quando, no começo, tudo parecia perdido. O milagre completo. Juliana voltou à CCB naquela manhã de sol, mas não sozinha. Ao seu lado, a filha que os médicos disseram que nunca nasceria, um bebê de olhos brilhantes, abraçada ao peito da mãe como uma promessa cumprida. As lágrimas que antes molhavam seu rosto por dor agora escorriam por gratidão, enquanto ela erguia a criança para a congregação ver, este é o meu milagre, mas também é de vocês, disse, voz embargada. Porque quando eu não tinha forças, vocês oraram. Quando eu duvidei, vocês acreditaram por mim. E Deus ouviu. O pastor sorriu, lembrando daquela noite em que Juliana chegou quebrantada, com um diagnóstico implacável e um coração vazio. Agora, ela estava ali, não só curada, mas transformada, uma mulher que aprenderá que os maiores milagres não são os que mudam as circunstâncias, mas os que mudam nós mesmos. A dor não havia desaparecido como mágica, ela se tornará parte de uma história maior, um testemunho de que Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Reflexão final. Às vezes, pedimos a Deus que tire o copo de amargura de nossas mãos, mas Ele, em sua sabedoria, nos ensina a bebê-lo não sozinhos, mas com Ele. O milagre de Juliana não foi apenas a vida que floresceu em seu ventre, mas a vida que renasceu em sua alma. Porque fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que, no fim, tudo fará sentido. Lição de vida. Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas nos garante que cada pedra será usada para construir algo belo. Se hoje você está nas cinzas, lembre-se, Ele especializou-se em criar auroras onde havia só noite. Basta confiar e deixar-se moldar. Afinal, os maiores vasos são aqueles que, antes, foram quebrados.